aula, em torno aí de 9 a 10 minutos, essa primeira parte. Depois nós vamos dividindo, quem sabe mais uma ou duas partes, para explicar a ética pós-moderna, o comportamento social do ser humano nesses últimos, quem sabe, 200 anos, né? Algumas características bem importantes eu vou mencionar para vocês aqui, a partir de alguns sociólogos, né, que apresentam algumas características essenciais desse ser humano na pós-modernidade. Mas já de imediato eu solicito que vocês nos ajudem a prestigiar esse canal, se inscrevendo aí, comentando também. Para nós que estamos nas redes sociais, é muito importante porque faz com que a gente seja mais relevante, atingindo mais pessoas, tá bom? Muito obrigado então, vocês que estão aqui. Vamos ficar alguns minutinhos juntos e eu começo com o título A Ética Pós-Moderna e o Ser Humano dentro dessa pós-modernidade. Bom, eu tenho como princípio, primeiro, para ensinar os meus alunos, as minhas aulas não são tipicamente de informação. As minhas aulas são, de uma certa maneira, uma formação humana, que eu pego um conceito grego chamado paideia. Os gregos entendiam paideia, entre eles, 2.500 anos atrás, como uma formação integral do ser humano. Professor, explique isso. Formação integral não é apenas o conhecimento cognitivo, racional, mas também, para além desse conhecimento mais acadêmico, seria mais ou menos o desenvolvimento completo do ser humano. Completo como, professor? Claro, nos aspectos morais, éticos, culturais e físicos. Desenvolver esse ser humano numa forma integral é fazer com que ele se sinta em harmonia, não apenas crescer no aspecto racional. Por exemplo, meus alunos que estão na universidade podem se tornar bons médicos e se tornarão bons médicos, advogados, odontólogos, engenheiros, profissionalmente. Acredito nisso, são estudiosos. Mas a nossa intenção é também fazer com que eles se formem de uma maneira também humana, no aspecto moral, cultural, musical, ético, estético. Eu acho que esse é meu objetivo. Então, se você vai estudar Sócrates, Platão, Aristóteles, lá no tempo antigo ainda, você vai perceber que eles têm muito disso, muito de uma formação humana, sempre tentando chegar ao kalos agathos, que é uma palavra grega que nós podemos traduzir em o ser humano bom e belo. Então, não esqueça, vamos pesquisar, vamos escrever sobre essa palavra, paideia. Gostaria que vocês desenvolvessem um pouco essa ideia. Perfeito? Segundo passo, pós-modernidade. O que é esse conceito de pós-modernidade? Se vocês derem aí um chat GPT ou um Google, vocês vão ver que o conceito é um pouco complexo. Porque tem vários entendimentos. Tem gente que fala em hipermodernidade, supermodernidade, pós-modernidade, e outros dizem, opa, professor, mas nós não chegamos ainda na modernidade racional, instrumental do mundo e já estamos falando em pós-modernidade. Então é um conceito complexo, multifacetado, cada um tem uma ideia, e aí a gente vai tentar entender desse cenário complexo da pós-modernidade, o que alguns autores dizem sobre isso. Então é um conceito aberto ainda, que muitas vezes recebe até críticas de algumas partes das áreas das ciências humanas e sociais. Mas o que caracteriza essa pós-modernidade? Eu poderia dizer, talvez esse primeiro tópico aqui, é um mundo em transformação. Por favor, anote essa palavra aí, transformação. Mudanças radicais na sociedade, na política e na cultura. Tem um teórico psicanalista existencial norte-americano, Rollo May, que ele diz uma frase muito, muito central nesse aspecto, nesse mundo da transformação. Vivemos a morte de uma época e a nova era ainda não nasceu. Terminou uma era antiga e o novo ainda nasceu. Nesse momento de transitoriedade aqui, ó, vai aparecer, de transformação,
muitas crises. Então, a mudança radical nesses costumes sexuais, na educação, na religião, na tecnologia, e em quase todos os outros aspectos da vida moderna. Mudou muito. É preciso reinterpretar, então, a vida e o mundo. Olha que chamamento bonito desse psicanalista. Vamos ler e reler o momento que nós estamos vivendo. Interessante isso, né? E aqui o professor e esses sociólogos, psicólogos, eles não têm nenhum objetivo de fazer um juízo de valor. Tá certo isso aqui, tá errado aquilo lá, vamos voltar àquele tempo. Não, em absoluto. As áreas das ciências humanas e sociais não trabalham com dogmatismo, não trabalham com juízo de valor. Eles procuram explicar o mundo, para o bem ou para o mal, que nós estamos vivendo. Então, anotaram aí? O mundo em transformação. Esse mundo em transformação leva as pessoas a pensar assim, será que é o fim do mundo mesmo? Catástrofes ambientais. E aí eu cito o Jorge de Burgos, que é um personagem lá do livro do Humberto Eco, o filme O Nome da Rosa, que ele pergunta, é um monge bem velhinho, né, com as cores dos olhos já descoloridas pela leitura no escuro, ele diz assim, estamos vivendo o fim do mundo? Aí o Baskerville diz assim, não é o fim do mundo, quem sabe é o fim de um mundo, né? O mundo medieval que está ficando para trás e o mundo novo, o renascimento, a modernidade ainda está por nascer. Então hoje a ala crente, a ala evangélica, a ala esotérica está dizendo que nós estamos vivendo já o fim dos tempos, arrebatamento, né? Então teve gente que vai se salvar, outros vão para o fogo do inferno, mas o sociólogo Ulrich Beck, seria interessante que vocês lessem essa obra, A Sociedade do Risco, ele faz exatamente alguns alertas aí que a questão ambiental é preocupante, porque talvez tenhamos chegado ao limite máximo da dominação e da exploração do planeta, dos seus recursos, né? Então, possivelmente, não teremos muita chance daqui para frente se nós continuarmos com as queimadas, se nós continuarmos com a destruição das florestas, vai virar tudo deserto, não teremos mais alimentação, vai ser insustentável essa vida na Terra. Então, é preocupante. Esse final dos tempos, então, aí tem uma charge que diz assim, o planeta é inabitado, mas encontrei os restos de uma civilização. Quer dizer que chega aqui um extraterrestre na Terra, não enxerga mais nenhuma civilização, mas só enxerga, quem sabe, uns trocos aí de dólares ou dinheiro esparramado no chão. Em nome da grana, nós estamos destruindo o nosso planeta. O Jean-François Lyotard está dizendo assim, será que estamos vivendo o fim das utopias? Então, a terceira característica aqui é o fim dos sonhos coletivos, né? O fim de uma promessa da modernidade, que prometeu avanços tecnológicos, racionalidade, e não chegamos ainda à completude, ou se chegamos a um preço muito alto, né? Então, fim das utopias, fim dos sonhos coletivos, fim do socialismo, fim das ideias utópicas do comunismo, né? Então, as utopias, que são sonhos coletivos, elas estão, num certo sentido, em crise hoje. Não temos um paradigma que nos sustente. Por isso, a gente até pode falar o que é utopia, né? Utopia é o ainda não, aquilo que nós estamos reconstruindo, né? Está lá na República de Platão, está em Campanella, está na Utopia do Thomas Moros. Então, o sonho utópico foi muito trabalhado na existência humana, na teoria filosófica. E me parece hoje que chegamos ao fim aquilo que Kierkegaard fala, o fim das possibilidades. Utopia é sempre uma possibilidade. Me parece que há um esgotamento. Por isso, para terminar essa aula, nós vamos falar na próxima dessas transformações que geram crise. Comente aqui e nós vamos para a segunda aula. Até logo mais.